CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos, é um prazer estarmos juntos em mais uma semana para o estudo das parábolas. Vamos fazer a prece de abertura e, a seguir, o Eduardo inicia os estudos. Queridos amigos espirituais, que vocês possam abençoar o nosso estudo de hoje, o nosso convidado de hoje, e que possamos, mais uma semana, aprendermos um pouco mais sobre essas parábolas. Nos ilumine e nos ampare. Eduardo, meu amigo, agora é com você. Bom estudo. Seja bem-vindo. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a parábola do cego que guia outro cego. Esse tema é um tema que consta do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karl Barth Schutel, e essa parábola do cego que guia outro cego, ela consta em dois momentos dentro do Evangelho. Primeiro, a gente vai olhar o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 39, mas também consta no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 12 a 14. Quando a gente vai no Evangelho de Lucas, o que Jesus trouxe? Porventura, pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Nesse momento, é interessante a gente perceber que essa parábola, ela leva a gente a simplesmente pensar da maneira como está colocado aqui, né? 2 companheiros, 3 companheiros, em que cegos vão guiando cegos, e obviamente se cegos guiam cegos, não vão conseguir identificar a presença de um barranco, não vai conseguir identificar a presença de um precipício, e cairão, obviamente todos eles cairão no precipício. Mas quando a gente vai no Evangelho de Mateus, aí nós vamos ter uma observação um pouquinho diferente dessa situação, que aí nós vamos pegar no Evangelho de Mateus aquela parte da sequência histórica, né, como as coisas foram acontecendo de uma maneira mais precisa, porque, afinal de contas, Mateus conviveu com Jesus, né? Mateus era aquele companheiro publicano que anotava as coisas nos mínimos detalhes, né? Tanto que dentro dos livros que a gente vê, livros de história, normalmente livro Paulo e Estevão, a gente vê as referências feitas às anotações de Mateus Levi, que são anotações que foram feitas anteriormente à questão da aparição e da redação dos evangelhos, propriamente ditos. Então, dentro do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, os versículos 12 a 14, vêm dessa maneira como apresenta aqui nesse momento na tela. Sabes que os fariseus, ouvindo o que disseste, ficaram escandalizados. Isso dizem os discípulos a Jesus, né? Sabes que os fariseus, ouvindo o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu, Jesus: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. E aí, nesse momento, a redação fica igual à redação que está no Evangelho de Lucas. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse texto que está aqui, né, esses versículos do 12 ao 14, e vamos separar. Por isso até a gente está anotando aqui em cores diferentes, nós vamos separar e vamos analisar cada uma dessas colocações. A primeira situação que a gente deve perceber, quando ele coloca, né, que os discípulos, né, anotaram, sabes que os fariseus, ouvindo o que disseste, ficaram escandalizados? Aqui é interessante a gente perceber que no Evangelho de Mateus, o elemento, né, o evento que aconteceu
né, as anotações que vêm, as questões que vêm antes desse versículo 12 do capítulo 15, é aquela passagem das mãos não lavadas. Né? Só para a gente poder perceber, né, Jesus está apontando a hipocrisia, né, daquela situação das mãos não lavadas, lembrando que essas mãos não lavadas era uma lei dos mais velhos, não era lei, né, não estava na Torá esse conhecimento. Esse conhecimento veio justamente pelos mais velhos, pelos próprios fariseus, pelos doutores da lei, que administrando aquela situação, né, uma situação sanitária, uma situação de higiene, por eles ainda terem contato, né, com prostitutas. Então eles pegam para poder, né, melhorar um pouquinho a situação. O que eles fazem? Eles criaram essa lei, né, de uma maneira genérica para que todos lavassem a mão quando adentrassem, as mãos quando adentrassem dentro de determinados ambientes. Nessa passagem, né, Jesus discrimina esse assunto, né, coloca aqueles companheiros, aponta a hipocrisia deles, e o versículo 11 desse capítulo 15, ou seja, justamente anterior a esse Mateus 15, 12, ele aponta da seguinte maneira: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, na realidade, na hora quando ele traz esses ensinamentos da questão da mão não lavadas, da hipocrisia da mão não lavadas, na realidade, os companheiros fariseus, os doutores da lei, eles estavam escandalizados porque na realidade estava sendo apontado, estava sendo uma coisa, né, sendo colocado em pratos limpos a situação de, né, hipocrisia deles. Então eles estavam sendo expostos. Então na realidade eles se sentiram escandalizados, mas escandalizados no sentido de que eles estavam se sentindo ofendidos, mas ofendidos porque estavam na realidade se sentindo melindrados pelo fato de estar sendo apontada a realidade dos fatos e não permitindo que eles, né, trabalhassem, né, escondendo essa realidade dos fatos. Então, a parte seguinte, né, o versículo seguinte, né, o versículo 13, ele já vai trazer a resposta de Jesus. Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Isso aqui é muito interessante a gente perceber, porque ele está acabando de mostrar, Jesus está acabando de mostrar a ocorrência da lei da causa e efeito. Para a gente poder pensar e poder entender que todas as teorias, todos os ensinamentos, todos os preceitos, tudo aquilo que está errado, um dia cairá por terra. Mais cedo ou mais tarde, tudo que está errado cairá por terra. Cairá por terra porque ficará flagrante a questão dos erros, as questões de equívocos, e não vai haver, né, a hipocrisia não vai perdurar durante a eternidade. Uma verdade pode perdurar durante a eternidade, uma verdade fica para sempre, mas aquilo que não é verdade, com o passar do tempo, vai acabar sendo esclarecido e aí vai ficar, né, totalmente demonstrado que não tem o menor sentido, né? E é disso que Jesus estava falando nesse momento, ou seja, apresentando a lei de causa e efeito. Em seguida, né, já fechando, né, o versículo 14, ele coloca: deixai-os, são cegos, guias de cegos. E aí termina dizendo que se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então as pessoas, ele já está avisando que as pessoas que seguirem cegamente aqueles conceitos que estavam sendo trazidos de maneira equivocada, essas pessoas vão entrar pelo cano. Essas pessoas vão cair no barranco. Essas pessoas não vão ter sucesso em suas vidas. Jogando esse assunto para o nosso dia a dia, quando a gente para pensar o que seria essa questão de se um cego guiar outro cego, cairão ambos, né, ambos no barranco, né? Se a gente for trazer isso para os dias atuais,
Né? Qual é a grande diferença? Porque nos dias atuais a gente vê isso acontecer em determinados momentos. Por exemplo, quando alguém vem e conta uma determinada situação, e aí a gente vê, quando a pessoa conta determinada situação, uma outra pessoa dando receitas, né? Ora, a pessoa às vezes não é médico. Às vezes a receita, né, eu me lembro de uma situação que a gente até conta, né, para as pessoas, que é uma situação assim, que não dá para acreditar que a gente caia numa coisa dessa. Eu me lembro que uma vez eu estava com um problema na voz, estava com um problema na garganta, cheguei no meio de um grupo de amigos, e aí nisso uma das pessoas imediatamente virou para mim e falou assim: eu sei o que é a melhor coisa para você tomar para poder resolver esse problema na garganta. Você chega em casa, você tem gengibre? Eu falei: tenho. Então você chega em casa, pega o gengibre, né, lava o gengibre, descasca tudo mais, mas aí você corta várias fatias de gengibre, coloca na boca e mastiga. Ora, eu olhei aquilo e fiquei assim, sabe? Quando a gente fica assim, não é possível, gente, será que é isso mesmo? E aí quando eu cheguei em casa, ao invés de eu pegar várias fatias, como ela acabou de dizer, eu peguei somente uma fatia, tá? E eu vou dizer a vocês que o que eu senti naquele momento foi como se eu fosse aqui do planeta Terra-Lua, entende? Num instante. Porque foi uma coisa assim, uma queimação na garganta, uma coisa terrível, uma experiência terrível, tá? A ponto, né? Eu só peguei uma pequena fatia de gengibre. Aí o que eu fiz? No dia seguinte eu peguei e disse para ela: olha, eu até tentei fazer, mas não tem condição, é muito forte. Nisso, uma outra companheira chega e diz assim: porque ao invés de gengibre, talvez fosse melhor você pegar um punhado de cravo e colocar na boca e fazer a mesma coisa, mastigar, porque você com toda certeza vai se sentir melhor. E aí dessa feita, lógico que eu nem testei, eu não testei nada, cravo nenhum, não testei nada. Fui ao médico e aí o médico disse para mim que estava com uma irritação na garganta: toma, né, um determinado anti-inflamatório, e em 2, 3 dias eu estava totalmente curado, não tinha mais problema nenhum. Claro, mas Eduardo, no caso você tomou um anti-inflamatório. É verdade, mas é importante a gente perceber que determinadas coisas, um monte de gente chega e dá receita, diz o nome de remédio, diz o nome de xarope. Ora, remédios existem contraindicações. Remédios existem aquela parcela, aquele problema dos efeitos colaterais. Então não pode ficar passando receita para as pessoas sem mais nem menos. E isso se configura justamente essa questão de guiar um cego guiando outro cego. Tá? Isso não é legal. Tá? Absolutamente isso não é legal. A mesma coisa no que diz respeito às provas. Né? Aqui no caso dessa imagem, a gente colocou 2 alunos colando. Né? Não tem nem muito tempo que aconteceu isso. Me lembro de uma determinada professora que apresentou um determinado exercício, e o exercício era um exercício de desenho. Um aluno olhou para a prova do lado e ficou assim, mais ou menos com uma ideia do que era o desenho que ele deveria fazer. E ele pegou, fez à mão o desenho, só que o que ele fez não tinha assim o menor cabimento, não tinha nada a ver com o que estava sendo pedido naquela questão, tá? Então às vezes também acontece isso, que às vezes você, por uma situação de uma prova, por exemplo, para o professor isso fica muito fácil de ser visto, porque o professor pega a prova de um com um erro e aí percebe que tanto um como o outro erraram exatamente a mesma coisa, exatamente da mesma forma. Tá? Então essa situação é uma situação que não é legal, que acaba que, como a gente colocou, né, como está colocado dentro do Evangelho, acaba que um está cego, está errando, está fazendo errado, passa a cola para o outro, que também está cego, está fazendo errado, acaba que os dois vão para o barranco, os dois acabam que entrando pelo cano. A mesma coisa vale para as questões das dicas, né, que às vezes me lembro de situações em época de escola, que às vezes o companheiro virava e falava assim: tem uma dica fora de série para uma prova que a gente vai ter amanhã. Aí o que a pessoa fazia? Né? Tinha 5 capítulos para estudar, e aí a pessoa dizia assim: a dica é o capítulo 1, a dica é o capítulo 2. Se a gente estudar o capítulo 1 e 2, a gente está feito, porque a gente vai tirar uma notão amanhã.
E ao invés de estudar o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 para fazer a prova, não, a pessoa estudou só um capítulo, 2 capítulos. E aí, obviamente, chegou o dia da prova, e ao invés de cair a prova a respeito do capítulo 1 e 2, caiu sobre 3, 4 e 5 e acabou que os dois entraram pelo canto e tiraram 0. Então, além do erro conceitual, porque quando a pessoa estuda, ela deveria perceber que ela não deve estudar apenas para passar de ano. Claro que passar de ano é uma coisa importante, mas todas as pessoas estudam para aprender, para serem profissionais no futuro. Não é simplesmente uma questão de passar de ano. E a mesma coisa vale no que diz respeito às questões da fake news. As fake news são muito interessantes porque interessante assim, no sentido de curiosidade, porque a pessoa que passa fake news, muitas das vezes ela acredita naquela informação. E aí complica, né? Porque antes da gente passar uma informação, ainda mais nos dias atuais, com o WhatsApp, com Twitter, com Instagram e um monte de outros veículos, até o próprio e-mail, que muita gente ainda utiliza hoje em dia, ora, não tem condição da pessoa passar informação falsa sem checar a informação. Né? Então, essa claramente são situações que a gente vê de cego guiando todo cego, né? Porque mais cedo ou mais tarde todos cairão no barranco, todos vão se dar mal, não vai conseguir construir o que tem que ser construído. E aí ele trouxe, né, dentro do texto do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, né, na página 71, no parágrafo 1, trouxe para a gente essa frase que está aqui: há cegos do corpo e cegos do espírito, espírito com letra minúscula, ou seja, são pessoas que são cegas no sentido, não no sentido material necessariamente. E se horrível é a cegueira do corpo, 1000 vezes pior é a cegueira do espírito. E aí eu trouxe aqui dentro dessa nossa imagem a presença de companheiros da Sociedade Pro Livre Espírita em Braille. Aqui à esquerda a gente tem o José Walter e aqui na direita a gente tem o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, um dos fundadores, já foi embora. Infelizmente, Marcos Vinícius já foi embora. Né? Trabalhador de primeira grandeza, juntamente Marcos Vinícius com General Travassos, né? Depois Marechal Travassos, junto com Mileco, né? Os três fundaram essa Sociedade Pro Livre Espírita em Braille, uma instituição maravilhosa que trabalha para a construção, confecção de livros em Braille para companheiros cegos e atende não apenas instituições no Rio de Janeiro, Benjamin Constant e outras tantas instituições, como também atende instituições no Brasil inteiro e inclusive no mundo inteiro. Vários são os países que utilizam livros produzidos na SPLEB. E aí é interessante a gente perceber que esses dois companheiros, cegos, totalmente cegos, tá? Sendo que o Marcos Vinícius ficou cego, ele era oficial da Marinha Mercante, trabalhava na Marinha Mercante e com 20 e poucos anos acabou tendo um acidente e por conta dessa situação ele perdeu as duas vistas, ficou cego das duas vistas. E aí por conta disso é interessante a gente ver que pessoas que são cegas da vista fisicamente falando, mas que no entanto não são cegos de espírito, então fazem coisas sensacionais, mostrando para a gente que da mesma maneira como a gente vê o lado negativo dentro das parábolas, às vezes a gente vê também o lado positivo acontecendo no nosso dia a dia. Essa parábola aqui eminentemente é uma parábola que chama a nossa atenção para falhas de conduta das pessoas, né? Quando a pessoa não sabe, quando a pessoa se apresenta como sabendo, mas na realidade ela não sabe. Ao mesmo tempo a gente vê o outro lado da moeda, que são aquelas pessoas que nem sequer enxergam, que são tratadas pelo mundo como pessoas que são cegas, e aí a gente vai ver como é que elas se comportam e a gente vê que elas estão, né, dão banho na gente, fazem muito mais coisas do que a gente pode imaginar. E o livro, logo ainda nesse parágrafo 1, né, ele diz assim: entretanto, bem difícil ou quase impossível é encontrar-se um cego a guiar outro cego, ao passo que, no que se refere às coisas do espírito, vemos por toda parte cegos que guiam cegos. E aí
Mais do que isso, a gente vê esses companheiros também cegos, tanto Luiz Mileco, que tem dezenas de músicas espíritas, como também, né, o Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, que tem também um elenco, uma quantidade aproveitou a encarnação de maneira maravilhosa, os dois trabalhando em favor da humanidade terrestre, trabalhando em favor de todos os seres que sofrem, de todas as pessoas que têm dificuldades das mais variadas, que a gente possa dizer. Jerônimo Mendonça, inclusive, né, só para a gente poder ter ideia, hoje em dia a pessoa tem YouTube aí, é só entrar no YouTube, né, pesquisa por Jerônimo Mendonça, vai ter oportunidade de ver palestras de primeira grandeza, né, conteúdos muito interessantes que valem a pena a gente ouvir e a gente refletir a respeito. No próprio livro, no parágrafo 2 da página 71, né, no Parábolas e Ensinos de Jesus, né, Cair Bar Schutel, ele fala a respeito da questão da batina ou da sotaina. E aí ele cita essa questão da batina, ou cita a questão da sotaina, né? Batina e sotaina são a mesma coisa, né? Para a gente poder ficar sabendo. E aí ele pega e diz assim: qualquer homem, por haver frequentado um seminário e ter envergado uma sotaina, já se julga com capacidade bastante para ser guia de cegos. Eu coloquei aqui embaixo a palavra espíritas, para a gente poder entender que quando ele escreve um texto como esse, ele não está se referindo propriamente a religiosos. Ele está falando aqui no caso, né, porque muitas das vezes quando a pessoa ela usa a sotaina, ela não sabe nem para que serve a sotaina, nem o que isso não significa. Só para a gente poder ter noção, né, a batina ela tem 33 botões, fazendo uma referência à idade do Cristo. Então tem um monte de metáforas dentro da vestimenta. Por exemplo, nas mangas existem 5 botões, e esses botões se referem às 5 chagas do Cristo. Né? Quais são as 5 chagas do Cristo, né, que Jesus passou? Né? A questão dos pregos, né, tanto dos pregos na mão esquerda, eu vou botar aqui com o dedo e vou mostrando para vocês, prego na mão esquerda, prego na mão direita, as questões dos pés também, foi pregado na cruz, foram pregados na cruz, né, fica um pouco de trava-língua aqui, mas a gente está entendendo. Né? E também a questão das costas com as chicotadas e finalmente a questão da cabeça, onde foi colocado aquela coroa com espinhos. Então essas 5 chagas indicam para a gente as 5 chagas, para cada chaga um botão, né? 33 botões no total que dizem respeito à idade do Cristo. Então a gente vê que isso daqui é uma metáfora, tá? Que isso não dá, obviamente, a esses companheiros, né, e não dá a ninguém, né, o direito de se achar infalível, tá? Como seres humanos de tudo quanto é canto, com todo carinho, com todo respeito, tá? Não é o fato da pessoa... Quem são as pessoas perfeitas? Perfeito? Deus. Deus é perfeito. Né? Jesus, perfeição relativa, mas como espírito puro que é. Mas perfeito, só Deus. Tanto que próprio Jesus diz isso. Na hora que chegaram para ele e perguntaram para ele: bom mestre, ele diz: bom não, bom só meu Pai que está nos céus. Para a gente poder ficar bastante claro para a gente essa questão da necessidade da humildade que as pessoas devem desenvolver e não se achar, né, na condição de doutores, quando efetivamente não somos doutores. Eu coloquei assim a questão dos espíritas porque muita gente, não é pouca gente não, muita gente, a gente já teve a oportunidade de chegar, né, e dizer assim, colocando a doutrina espírita como estando acima de outras religiões. E pelo amor de Deus, a doutrina espírita absolutamente não está acima das outras religiões. Tá? E nós vamos até comentar algumas coisas daqui para frente e vai ficar bastante claro sobre o que a gente está falando. Tá? Quem tiver com dúvida, é só aguardar um pouquinho que tudo vai ficar claro. Herculano Pires, por exemplo,
tratando desse assunto, fala uma questão maravilhosa, né? Ele diz assim, uma frase maravilhosa, ele diz assim: ninguém é professor de espiritismo. Todos somos aprendizes. Todos, tá? Para a gente poder entender que mesmo que em determinadas circunstâncias nós estejamos trabalhando, seja como um expositor, seja como um dirigente, seja como um coordenador de um determinado estudo, de uma determinada tarefa no centro espírita, isso não faz com que nós sejamos superiores aos nossos irmãos. Todos somos aprendizes. Claro que tem o bom senso, né, que a pessoa que vai fazer um determinado estudo, ela estudou para fazer aquele estudo, né? Então, claro que quando a gente vai apresentar o estudo, mas é importante a gente entender. Eu recebi uma mensagem hoje que a companheira dizia assim: eu vi uma palestra sua e achei a palestra maravilhosa. E aí a minha resposta para ela: o que consta dentro do Evangelho é maravilhoso. O que cabe a nós, como expositores, é não reinventar a roda, né? Não sair reinventando nada. A gente deve apresentar as coisas exatamente do jeito que elas estão. E ela me respondeu assim: é mesmo, menos é mais. E essa é a grande realidade. A gente tem que, como expositores, como coordenadores de grupos, a gente tem que trazer o conteúdo, se possível, exatamente do jeito como está no livro, tá? Sem tirar nem pôr. Porque quando a gente tira ou põe ou se arvora a falar o que acha, nós não estamos aqui para falar o que a gente acha. Eu não estou aqui para falar o que eu acho, tá? Eu estou aqui para trazer e repetir e esclarecer e conversar a respeito dos assuntos trazidos dentro das obras da doutrina espírita. É isso que é o nosso objetivo. Então, por exemplo, eu peguei, né, a questão do Covid-19, né, da parte nossa da pandemia, com uma rápida reflexão, só para a gente poder perceber como a quantidade de mensagens falsas, a quantidade de manipulações que a gente teve durante todos esses últimos anos, tá? Assombrosa. A situação é assombrosa. Me lembro uma vez de ver um gráfico do número de vítimas, né? E aí o gráfico era um gráfico crescente. Aí a companheira jornalista virou e falou assim: vejam que absurdo, o gráfico está crescente, né? Aí me passou assim na cabeça: pelo amor de Deus, né? Como é que um gráfico de número de mortos, vamos simplificar aqui a situação, se por determinada situação tivesse um morto num dia, um morto no outro dia, já são 2 mortos. Se você tivesse com essa situação de um morto por dia, né, você ia ter no 10º dia 10 mortos. Então reparem, quando o gráfico está construído de maneira crescente, ele vai chegar no 10, ele não pode diminuir, né? Porque se você está contando o número de mortos, né, ou vai morrer alguém e aí vai crescer, ou não vai morrer ninguém e vai ficar parado, tá? Mas quando se trata de um país inteiro que passa por uma situação de pandemia, o gráfico nitidamente vai ser um gráfico crescente, sempre. Sempre vai ser crescente. Da mesma maneira como se você analisar somente a informação de um único dia, fica impossível você analisar estatisticamente a informação de um único dia. Porque a pessoa pega e fala assim: um dia a média foi maior do que 1 semana, 2 semanas atrás. Aí amanhã a média foi menor. A média hoje foi menor do que 2, 3 semanas atrás. Gente, são informações que não tem absolutamente nenhum, não tem nenhum sentido, tá? Efetivamente é cego guiando o cego, né? Então quer dizer que não teve pandemia? Teve pandemia. Não é uma situação séria? Foi uma situação séria. Foi e é. Não precisa vacinar? Precisa vacinar. Claro que precisa vacinar. Não precisa ter nenhum tipo de prevenção? Precisa prevenção. Precisa prevenção. Mas, sobretudo, precisamos entender que a coisa mais importante que a gente tem que ter é o cuidado. O cuidado visual, o cuidado do ambiente em que a gente frequenta, o uso da máscara quando sentir que está indo num ambiente que não é um ambiente que tem saúde, que é um ambiente que tem um relativo perigo,
não vai nesse ambiente. Ou se for no ambiente, vai com máscara, entende? E continuar lavando mão, né? Tomando todo o cuidado necessário, porque a verdade é que a doença ainda não foi extinta, ainda existe, da mesma maneira como gripe, tá? Então ela está acontecendo da mesma maneira como a gripe está acontecendo, da mesma maneira como a dengue, a chikungunya e por aí vai. Nós temos diversas doenças que são doenças causadas por vírus que precisam da nossa atenção. Em seguida, nós pensamos a respeito do que a gente pode fazer então para poder a gente diminuir a chance da gente ter essa situação do cego guiando o cego. E aí eu coloquei aqui dentro dessa informação, né, eu achei essa imagem aqui muito interessante, é uma imagem que sai de dentro dela, né, uma imagem do coração, e essa casa que está aqui assim, eu pensei essa casa como sendo a casa mental, a nossa casa mental. Então eu pensei assim que nós precisamos, cada um de nós, a gente precisa se habilitar. É isso que a gente precisa fazer. Como é que a gente vai se habilitar? Através do hábito da boa leitura, através do hábito de estudar, né? Através do hábito de entrar em contato com as pessoas, né? Não se isolar, porque quando a gente se isola, quando a gente está fazendo leituras, quando a gente está estudando, quando a gente se isola, existe um enorme risco da gente não ter troca de informações, e aí a gente acaba não corrigindo coisas que a gente de repente poderia corrigir se estivesse trabalhando em conjunto, tá? Então essa é a questão. Precisa ter o hábito de fazer o evangelho no lar, porque o evangelho no lar acaba sendo uma oportunidade da gente amparar todos aqueles que fazem parte dos estudos, que fazem parte da casa, fazem parte, né? O evangelho é fundamental, né? Evangelho no lar, na nossa casa, assim como também, se possível for, fazer evangelho na instituição espírita, na casa espírita, também é muito saudável. A mesma coisa no que diz respeito a gente trabalhar com a nossa organização, né, para evitar equívocos no planejamento. Quando a gente fala a respeito de planejamento, não é porque o planejamento vai evitar equívocos, não. Mas com o planejamento a gente vai ter o equívoco, mas vai ter como a gente vai ter o norte, como a gente vai ter uma noção para onde a gente tem que migrar, para onde a gente está caminhando, a gente tem uma chance maior de conseguir consertar, identificar o erro e passar novamente ao caminho correto. Da mesma maneira, a gente precisa se acostumar a ouvir. Nós adoramos falar, mas precisamos também desenvolver em nós o hábito de ouvir, para poder ouvir opiniões diferentes, opiniões diversas das nossas. É uma coisa muito sadia. E, finalmente, utilizar, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, utilizar Jesus como nosso modelo, como nosso guia, como nosso paradigma de todas as coisas que a gente deve aprender, que deve fazer e, sobretudo, passar adiante esses conteúdos e não achismos, como a gente muitas das vezes a gente acaba passando. E aí o livro chega no parágrafo 15, no parágrafo 5º, eu não trouxe eu não trouxe todos os parágrafos, mas eu pincelei alguns parágrafos que eram mais importantes e trouxe para a nossa reflexão. E aí dentro desse parágrafo 5 ele diz assim: que acontece ao cego que caminha sem guia? E aí a resposta: tropeça aqui, tomba ali, cai acolá, esbarra, fere-se, até que uma alma caridosa o tome pela mão e o conduza à sua casa, conduza à casa. Então, reparem, a questão é muito clara, tá? Ao invés da gente trabalhar e funcionar a nossa vida sem um referencial, sem um guia, que trabalha sem guia, nós vamos lá na 625 para poder perceber. Olha como é que é a questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta, de maneira apoteótica, diz: vede Jesus. Ou seja, que nós possamos ver e utilizar como referência o comportamento de Jesus. É isso que está sendo apresentado para a gente.
O livro segue adiante, agora no parágrafo 6, dizendo para a gente que a mesma sorte está reservada aos cegos que guiam cegos. Tanto uns como outros passam pelos mesmos tormentos. E aí, eu trouxe uma alegoria muito interessante, que é essa imagem dos girassóis, o girassol que tem a característica de virar-se na direção do sol, E aí eu peguei essa imagem aqui para a gente poder lembrar que o sol é Jesus, para a gente poder caminhar e trabalhar em cima daquela questão 625 do Livro dos Espíritos. O sol é Jesus. O sol não é Jesus à toa. Nós já temos repetido isso em vários estudos, que a gente pode usar o sol como sendo o nosso referencial, porque ele mesmo, Jesus, disse para a gente: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas. Então reparem, o que os girassóis, que aqui dentro dessa imagem são uma alegoria, uma metáfora para cada um de nós. O que nós deveríamos estar fazendo? Nós deveríamos estar nos voltando na direção de Jesus. E infelizmente a nossa humanidade terrestre ainda é muito teimosa. Por isso que as coisas ainda não estão funcionando, ainda não estão dando certo como poderiam dar se as pessoas não fossem tão egoístas, não fossem tão cada um, desse esquema do cada um por si, entende? Porque cada um por si não funciona no nosso dia a dia como a gente gostaria que funcionasse. A gente precisa trabalhar em conjunto, a gente precisa aprender as coisas em conjunto, a gente precisa crescer em conjunto. A lei de sociedade é muito clara nesse aspecto. Nós precisamos da vida em comunidade. É isso que a gente precisa fazer. E aí no parágrafo seguinte, ainda no parágrafo 7 ainda, Nós estávamos, não, agora é o seguinte, eu estava no 6, agora é o 7, tá? Então no parágrafo 7, aí ele diz assim: imagine-se agora um cego de espírito caminhando sozinho. O que seria essa situação? Um materialista, cego voluntário, ao chegar ao mundo espiritual. Como poderá ele caminhar? E aí nós pensamos a respeito da situação, dessa situação, E aí colocamos 4 palavras aqui para a gente refletir a respeito delas. Tem a imagem aqui no lado, essa imagem também aqui é bastante interessante, porque ela tem, quando você olha, numa primeira olhar rápido, a pessoa fala: mas como é que uma menina pode ter 3 pernas? Na realidade, ela não tem 3 pernas. Tem que prestar muita atenção, perceber que uma das pernas dela está aqui, a outra perna está aqui, e isso aqui é um vaso que está na mão dela. Quando a gente olha para a imagem de maneira rápida, a gente não consegue perceber que isso aqui é um vaso, tá? Então ela não tem 3 pernas, 2 pernas e o vaso que está aqui na mão dela. Então isso são as ilusões que fazem parte do nosso dia a dia. São ilusões das questões do dia a dia. Então, a pessoa, dentro dessa ilusão, ela não consegue decidir, ela não consegue entender as coisas de maneira correta, tá? A mesma coisa no caso do ponto de vista, quando a pessoa não tem conhecimento suficiente, se ela não tem o preparo adequado, se ela está muito ligada nas questões materiais e não nas espirituais, acaba que ela até acha que o ponto de vista dela está correto, tá? Mas acontece que muitas das vezes, como a sequência aqui fala, muitas das vezes as pessoas se ligam mais às questões materiais do que às espirituais, E aí fiquei pensando assim, como é que funcionam as preces em tudo quanto é canto, tá? Seja num templo evangélico, seja numa igreja católica, em tudo quanto é canto, até mesmo nós espíritas. A pessoa fica intimamente ligada a pedidos, que são pedidos de ordem, na grande maioria das vezes, materiais. Tá? A pessoa fica ligada nas questões materiais. Tá? Então, o que a gente vê? Que a gente, os espíritas, como colocado aqui, muitas das vezes agem da mesmíssima maneira. E aí, a gente usou aquele mesmo retrato, a mesma imagem, a mesma passagem lá do parágrafo 7 e concluímos aqui embaixo, para poder tomar todo o cuidado necessário para poder não escorregar.
porque nós não podemos generalizar quando a gente trabalha com as observações do dia a dia. Por exemplo, quando a gente vê um companheiro que é materialista, mas a gente muitas das vezes fala assim, se ele é materialista, então tá na água. Às vezes não, tá? Às vezes não. Tá? Por que não? Porque quando você avança no estudo, ele coloca assim pra gente, ainda no parágrafo 7. Este homem não procurou estudar o mundo espiritual, nem sequer acreditava na outra vida. Ignora a significação das palavras imortalidade, eternidade e Deus. Ok. E aí lá na questão 165 do Livro dos Espíritos, a gente tem um esclarecimento muito interessante, porque Kardec pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais longa ou menos longa da perturbação espiritual que ocorre depois da nossa morte? Aí a resposta dos Espíritos é uma influência muito grande, né? Uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Então, o fato da pessoa conhecer os preceitos, os ensinamentos da doutrina espírita são muito interessantes porque ela conhece a situação futura. Mas aí ele complementa dizendo assim, mais a prática do bem e a consciência pura são o que exerce maior influência. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente vê companheiros que são materialistas, que não acreditam em Deus, tá? Que não acreditam na imortalidade, na eternidade, não acreditam em nada. Mas, no entanto, esses companheiros fazem muito mais o bem do que a gente faz. Tá? Então, na realidade, olha o que está escrito dentro aqui do livro, que a prática do bem e a consciência pura são mais importantes do que conhecer a doutrina espírita. É isso que é a realidade. Por isso que quando você olha dentro da nossa humanidade pessoas que fazem o bem, aí você fala assim, você faz o bem? Aí eu falei, eu faço. Aí quando você vai olhar, por exemplo, um companheiro que trabalha lá no Médicos Sem Fronteiras, né? A gente uma vez estava conversando com as pessoas e dentro assim, dessa maneira de trazer os estudos, a gente pega e diz assim, você sabe o que é um bombeiro? Aí a pessoa, bombeiro? Bombeiro é o cara que vai lá e apaga fogo. Né? Aí a gente pega e diz para o camarada assim, não, bombeiro não é isso. Uma boa definição para bombeiro é que o bombeiro, quando todo mundo corre para lá, o bombeiro corre para cá, corre na direção do fogo, para apagar o fogo. Tá? E aí o que a gente percebeu? Que esses companheiros que trabalham no Fraternidade, que trabalham no Médicos Sem Fronteiras, muitas das vezes está todo mundo fugindo da ebola e eles estão indo na direção da ebola. Está todo mundo fugindo da guerra e eles estão indo em direção da guerra. Está todo mundo fugindo das dificuldades e eles estão indo na direção das dificuldades. Porque mostram para a gente que determinados indivíduos se dedicam muito mais até do que às vezes a gente acha que a gente se dedica. É isso que a gente precisa prestar atenção e tomar todo o cuidado necessário. No parágrafo 8, ele traz assim, que acontecerá a este cego ao passar as barreiras do túmulo? Que acontecerá a este espírito ao ver-se num mundo completamente estranho? Aí é que assim entra aquela situação muito interessante, né, que é a situação, né, da pessoa que está pensando que vai desencarnar e vai morar numa mansão. Eu vou morar numa mansão. E aí que se choca quando desencarna, não tem mansão, não tem nada disso. Todos esses conceitos são conceitos materialistas. Eu vou comprar um lugar no céu, e a pessoa não vai ter lugar nenhum no céu. Não é assim que funciona. Então, claro que para essa pessoa, né, a verdade espiritual virá com um peso muito grande, né? Muitos desses companheiros que desencarnam nessas situações sem entender como as coisas funcionam, acham que enlouqueceram, acham que continuam vivos, né? E aí vira uma questão muito delicada, que precisa de muito carinho, de muita atenção, de muita instrução para que eles possam compreender como funcionam as situações. Dando sequência então ao nosso estudo, a gente chega em mais um slide, agora no parágrafo 11, quando Caim-Barchutel trouxe para a gente assim, decididamente ninguém pode saber sem aprender, ninguém pode aprender sem estudar.
assim como ninguém pode ver sendo cego. Então, é fundamental que nós dediquemos o nosso tempo aos estudos. É muito importante que a gente faça isso. Leiam livros espíritas, estudem, participem dos grupos de estudo que a Casa Espírita oferece em vários dias na semana. É muito importante, porque é dessa forma que a gente vai se preparar de uma maneira mais adequada para a vida futura. E finalmente chegamos aqui no parágrafo 12, onde ele chega e diz assim: a parábola cabe a todos aqueles que fazem da fé um bloco de carvão e se submetem ao Magister Dixit, sem análise, sem estudo, sem exame. A gente colocou aqui embaixo Magister Dixit, né, que é latim, né, que quer dizer o mestre o disse. É uma expressão latina que pode ser utilizada quando se procura construir um argumento referindo-se a uma autoridade tida como inquestionável. Reparem que nós precisamos seguir exatamente aqueles preceitos que Erasto traz para a gente no Livro dos Médiuns, quando ele diz que melhor seria que nós recusássemos 10 verdades a aceitar apenas uma única mentira, uma única inverdade. E aí a gente precisa se acostumar, principalmente quando nós que somos usuários de WhatsApp, chegou uma mensagem, faz o seguinte: para pensar, analisa do fundo do coração, é verdade isso que está escrito? Será que isso que está sendo colocado é bom para alguém? Será que a mensagem é uma mensagem construtiva? Será que há necessidade de passar essa mensagem adiante? Realmente há, né? Porque às vezes chega um monte de mensagem para a gente dizendo assim: passe adiante, divulgue, passe para todos os seus contatos. Às vezes a gente vai olhar, vai falar assim: gente, isso daqui eu não sei se é verdade. Você não sabe se é verdade? Não passa. Entende? Ah, mas está dizendo para passar. Não passa, tá? Se você não tem noção se é conveniente, não passa. Se você não tem certeza de que vai ajudar alguém, não passa. É isso que a gente precisa fazer, é justamente o contrário. E, sobretudo, para poder a gente encerrar nosso estudo, a gente precisa pensar que tudo que chega para a gente, todas as coisas que chegam para a gente tem que, como se jogasse num liquidificador, a gente tem que esmiuçar nos menores, nos mínimos detalhes, tá? E submeter isso tudo às doutrinas, à doutrina espírita. Nós espíritas devemos agir assim. Se eu estivesse trazendo esse estudo para um grupo de pessoas que fossem muçulmanos, eu ia dizer que tem que pegar a mensagem, jogar no liquidificador e submeter ao Corão. Se a gente estivesse falando com um católico, pega a mensagem, submete a mensagem, né? Mistura a mensagem bastante, esmiuça a mensagem e submete a mensagem à Bíblia dos cristãos, ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento utilizado na Igreja Católica. Então, cada conteúdo que a gente vai analisar, a gente vai submeter ao que a gente acredita. Como nós somos espíritas, nós vamos submeter à doutrina espírita. Mas, Eduardo, qual é o que eu preciso jogar nesse liquidificador? Lógico que isso aqui é uma metáfora, tá? O que eu preciso jogar no liquidificador e submeter à doutrina espírita? Qualquer mensagem, qualquer médium, qualquer autor, qualquer livro. Vejamos nós, por exemplo, o comportamento de Emmanuel. Na hora que ele dita os livros para Chico Xavier, ele vira para o Chico e diz: se em algum momento, qualquer coisa que eu enviar, se em algum momento o que eu enviar não for coerente com a doutrina espírita, não fique com o que eu enviei. Fique com o que está dentro da doutrina espírita. Então, só isso já é uma isenção muito clara do espírito comunicante, para a gente poder entender. Em caso de dúvida, descartemos.
não vamos utilizar a mensagem. Um enorme abraço para todos, que Deus abençoe a cada um de nós. Paz em Cristo Jesus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico, e que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.